Diretamente de dentro da sua cabeça. Começa agora, Esperon que ouça. Meu nome é Matheus Esperon, aqui comigo hoje, Gustavo Angeles. Eu tô comendo melancia. Gustavo, eu queria estar comendo muita coisa, mas o que eu estou... Não faz sentido nenhum o que eu ia falar aqui, peraí, me perdi. Pô, tu me fudeu agora com a melancia. Mônica para Magali em 1996. Fala outra parada aí. Vamos refazer, porque aí tu não precisa editar esse começo. Peraí. A chance de eu deixar esse começo assim é de 93%. Diretamente dentro da sua cabeça. Começa agora, Esperon que ouça. Meu nome é Matheus Esperon, aqui comigo hoje, Gustavo Angeles. Um abraço pro analista de Bagé. Eu queria mandar um abraço aqui também, Gustavo, pra todo mundo que vai aproveitar essa semana, literalmente, a Semana do Cinema. Só lembrando aí, estamos na segunda-feira, você que tá ouvindo na data de lançamento, então vale esse lembrete, essa utilidade pública, que é essa editoria serviço do podcast. Só lembrando, né, a gente falou já na live, falou alguns outros podcasts também, mas Semana do Cinema, segunda edição desse ano, de 28 de agosto a 3 de setembro, então vai até quarta-feira agora. Ingressos a R$10, galera, muito barato, bom pra você que gosta de ir ao cinema, mas acha caro. Isso não é uma crítica, você está com razão, é caro mesmo, se tornou um programa caro, até porque às vezes você vai no cinema, você não vai sozinho, vai com a família, vai com o namorado, namorada, esposa, enfim. E aí, porra, tem estacionamento, um lanchinho, uma pipoca, e aí, porra, eu sei que parte disso não é culpa do cinema, mas a experiência ficou muito cara, então é uma boa época pra você aproveitar as sessões de cinema por R$10, literalmente R$10 os ingressos, e vale tanto pra 2D, 3D, XD, que é exclusivo do Cinemark, né? Mas vale conferir no cinema próximo a você qual é o valor, quais são as sessões que são válidas e tal, mas também se o cinema em si também tá participando, né? Porque oficialmente as redes confirmadas são Cinemark, UCI, Kinoplex, Cinépolis e Cinecista, mas de novo, eu já vi que teve outras edições também, que outros cinemas menores também participaram e tal, então se não tem essas redes perto de você, vale conferir na que tem próximo aí da sua casa, porque de repente ela tá participando também. E além disso, além do desconto no ingresso, e lembrando, né, ingresso é preço geral, né, meia inteira, qualquer ingresso, né, R$10. E lembrando que além desse desconto no ingresso, tem desconto na Bomboniere, então você pode comprar pipoca e refrigerante com desconto e tal, um M&M, meu pai adorava comprar M&M pra comer no cinema, era bom demais. Então, é isso, pô, vamos aproveitar aí, ver uns filmes legais aí essa semana, ainda dá tempo, você que tá ouvindo o podcast, e é isso, Gustavo. Cara, esses dias eu e Bianca, a gente foi na Bomboniere do cinema, comprou pipoca e foi embora, porque a gente tava afim de comer pipoca de cinema. E é muito bom ser adulto, eu posso fazer o que eu quiser. Pois é, eu fiquei muito feliz que eu tinha perguntado pra nutricionista, porque eu achei que pipoca não podia, porque eles metem manteiga, os cacete A4, né? Aí ela falou, tipo assim, não, pode. Ela falou, óbvio, você não vai comer que nem um animal. Ela não falou desse jeito, né? Ela falou de forma delicada, né? Mas ela falou, não, pode, tá liberado. E, pô, eu fiquei, tipo, uns 2 meses indo ao cinema sem comer pipoca de bobeira, assim, não precisava. E agora eu vou me libertar. Se você comprar aquela pipoqueira pra fazer em casa, ela faz sem óleo, não fica a mesma coisa, mas dá pra você... Contra. Eu tô ligado, eu sou contra. Cara, não fica tão ruim não, Fica terrível. Mas terrível é ser gordo. Você pode pelo menos comer uma pipoquinha. Tem isso também. Mas o que é terrível de verdade é você esquecer de dar notinha pra gente no seu aplicativo de podcast, no Spotify, onde quer que você esteja ouvindo esse programa, porque isso é muito importante, isso ajuda pra caramba a gente. Lembrando que a gente... Minto, é porque a gente gravou o próximo episódio antes, então eu tô confundindo, mas é isso. A gente já adiantou o próximo episódio. No próximo episódio você vai entender por quê. A gente explica lá, mas... Então, só lembrando que eu falei no futuro, a gente tá fazendo agora o esquema de pirâmide do Esperon que ouço. Então, pô, essa semana, se você puder indicar pra 2 amiguinhos seus, 2 amiguinhas suas, pô, manda esse episódio, fala assim, pô, eu gosto muito desse podcast, dá uma chance aí. E posso te falar... A pessoa pra quem você apresenta um podcast novo, que ela passa a gostar, ela vira fã, Sim. Ela nunca esquece que você indicou. Eu lembro até hoje da pessoa que me indicou o Nerdcast. Ainda sou amigo dessa pessoa? Não sou, mas lembro que ela me indicou o Nerdcast e valorizo isso até hoje. Aliás, Gustavo, fazendo valer aqui nosso tangente, né, que o assunto é presente, né, como diria a música das lives, né, primeiramente, só lembrar que também a gente tem a descrição, só lembrar que a gente tem o timecode, né, com os numerozinhos mágicos pra você pular as sessões, só que aí, Gustavo, o que a gente sempre tem que lembrar? Que às vezes a gente percorre jornadas inesquecíveis aqui, então se você pular um tema, você pode perder algo que você jamais esqueceria na sua vida. Pois é, então eu quis trazer esse seu lembrete, porque eu vou fazer uma tangente aqui, né, exatamente, e, cara, falando em Nerdcast, em Jovem Nerd, você viu o que eles aprontaram essa semana? Acho que foi ontem ou anteontem. Vi de leve. Cara, que loucura. Assim, porra, deixando claríssimo, eu não somos haters do Jovem Nerd, do Nerdcast. Pelo contrário, eu adoro. Eu literalmente escuto os caras desde...
Pô, eu escuto desde 2010, brother. Tem 15 anos que eu acompanho os caras e eu ouço quase que religiosamente toda semana mesmo, né? Então, gosto muito. Inclusive, eles estavam aí rondando aí um cancelamento na internet, porque o Jovem Nerd fez um post, um story enaltecendo a Erika Hilton, falando que seria a presidente dele, a presidenta, né, dele e tal. E aí a galera, lacradores, eu até defendi. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eles evoluíram e tal. Então, assim, todo mérito pra eles quanto a isso. Mas também, assim, temos que falar a verdade, né, Gustavo? Assim, quando verdades precisam ser ditas. Eu não sei qual é a verdade que eu preciso dizer agora. Eu só queria que você concordasse. Não, eu concordo. Não, cara, então, é engraçado, né? Eles estavam falando num desses últimos podcasts aí, eles vão fazer 1000 podcasts, né? Vão completar o podcast 1000, que é um número, porra, extremamente emblemático. E aí eles estavam falando assim, porra, galera que ouve a gente, conta pra gente uma história que vocês tenham com o Nerdcast, que mudou na vida de vocês e tal. E assim, eu não tenho uma história bonita pra contar nem nada, mas eu fiquei pensando nisso, tipo assim, se eu não tivesse conhecido o Nerdcast, talvez a minha vida fosse completamente diferente, porque eu com certeza ia conhecer podcast depois, e aí eu não sei o que isso ia ter de influência na minha vida, tipo, porque eu consigo traçar claramente um paralelo do que eu fui tomando na minha carreira, o que aconteceu a partir do momento que eu conheci o Nerdcast, comecei a me interessar por podcast, alguns anos depois resolvi começar a editar podcast, aí entrei no 10 de 10, aí conheci vocês, aí uma coisa foi levando a outra, então assim, é doideira pensar nisso, a influência que esses caras têm na minha vida, eu imagino que tem na vida de várias pessoas, e aí eu tava até pensando em falar nisso quando eles completassem um podcast 1000 pra gente trazer aqui, mas a gente já trouxe agora, eles inclusive, a Magalu participou do negócio deles, mandou eles pararem com a fake news de que ia acabar o podcast, né? Pois é, porque eles sempre fizeram essa brincadeira, já tem um bom tempo que eles fazem já aqui, ó, quando chegar no 1000 a gente vai acabar, não sei o quê. Todo mundo suspeitava que era uma brincadeira, mas também todo mundo ficava assim, porra, será? Porque também, vai assim, que. Eles já são mais velhos também, pô, eles já têm próximo aí dos seus 50 anos e tal, e não estaria errado, né, de se aposentar, todo mundo merece se aposentar, por mais que certos políticos aí de direita achem que não, mas todo mundo merece se aposentar, né? E aí, eu acho que deve ter dado ruim, assim, na Magalu, não no sentido de, assim, ó, crise no Flamengo, crise na Gávea, mas eu imagino que ela deve ter mandado, tipo assim, galera, tá, vamos parar com isso, esclarecer que não vai acabar, porque de repente até pra patrocinador é ruim, tá? Planejamentos a longo prazo e tal. Os acionistas. E aí, pois é, né? E aí eles fizeram um Nerd Office, né? Que é o canal do YouTube deles, assim, um vídeo no canal do YouTube. E ela apareceu lá pra falar, tipo, não, vocês vão parar por... Assim, de brincadeira, óbvio. Vocês vão parar coisa nenhuma, vai até o 10 mil, não sei o quê. E é isso. Aí o que eu queria trazer aqui que foi polêmico agora, ontem, né? Ontem da gravação aqui, é que eles anunciaram que, né, vai ter o podcast 1000, tá chegando, eles estão no, se eu não me engano, agora, sai sexta-feira agora, o 995. Né? Em outubro vai sair o 1000. E aí vai sair o 1000, e aí assim, tava tudo legal, eles anunciaram, pô, então a gente vai fazer uma gravação, a gente vai fazer o podcast ao vivo em São Paulo, a gente vai num teatro, num espaço lá, vai ter convidados e tal, uma coisa mais especial, né, um podcast realmente ao vivo, eles vão cobrar o ingresso, eu acho que cobrar ingresso não é de todo ruim, porque assim, eles são muito populares, se fosse de graça, simplesmente ia ser uma degladiação, uma loucura, e não ia dar certo, ia ser muito bagunçado, então eu até entendo cobrar e tal. E cobrando ingresso você organiza um pouco mais a parada, né? Você sabe quem tá indo, você tem como controlar, tem que cobrar mesmo, não tem jeito, nem que seja um valor simbólico. Exatamente. Eu acho que esse é um dos problemas, assim, porque não é um valor simbólico, é tipo R$300. Aí é tipo, ops, é um pouco demais. E sendo que o evento vai ter patrocínio. Tem patrocínio da Bom Brasil, que é uma marca de comida, do Spotify, da Hasbro também, se eu não me engano. Então, assim, puta, cara, aí também é meio foda, né? Então, podia ter feito alguma coisa, tipo um sorteio de ingressos, valor simbólico e um sorteio de ingressos e tal. E aí doa esse valor, sabe? E o valor que a gente levantar a gente vai doar e tal. Mas não. E a galera pega muito no pé deles, porque, né, tudo agora eles abrem financiamento coletivo, né? Tudo é financiamento coletivo e tal. E a galera tava até zoando. Eu acompanho muito o Reddit o sub, né? Do Jovem Nerd no Reddit, né? E sempre estavam brincando com isso. O podcast 1000 vai ter que pagar, vai ter um financiamento coletivo. E aí teve. E a galera tava, tipo, ontem no Reddit, tipo, caralho, não acredito. E assim, até aí até tudo bem. Tipo assim, a galera, eles querem ganhar uma grana e tal. Tá bom. Quem nunca, né? A gente vive nesse sistema e tal. Mas pra mim, a pior parada que eu vi, muita gente decepcionada. E eu confesso que eu fiquei, bem decepcionado também. Não sei se tu viu essa parte. Eles vão fazer o podcast, né? O 1000 no teatro aqui em São Paulo e tal. E simplesmente eles não vão gravar, assim, óbvio que eles vão gravar, né? Não é impossível eles vão gravar. Não vão publicar? Mas eles não vão publicar. Caraca! E tipo, é o episódio 1000, cara. Eu achei isso muito nada a ver. Eu achei, nada a ver mesmo. Nada a ver. Tipo, muito beleza. A gente não vai transmitir ao vivo pro pessoal ir ver lá. Tudo bem. A gente vai pagar a entrada. Tá, tudo bem também. Mas você não divulgar não depois... transmitir é vacilo. Isso, assim, eu acho muita loucura não transmitir. Então, isso até me leva a crer, cara, que talvez eles até depois cobrem, sabia? Por isso. Porque, assim, eu duvido que eles não vão gravar. Duvido, assim, que literalmente vão gravar.
Eu Vamos duvido. gravar, com certeza. E aí, assim, pra eles só gravarem o episódio 1000, icônico, e nunca publicar depois desse dia, eu acho que ou eles vão publicar muito depois, ou eles vão fazer, tipo, alguma coisa pra pagar pra você poder acessar. E aí eu achei muito... Isso realmente... Até como eu posso falar, como fã dos caras, assim, pô, eu achei isso muito nada a ver, cara. Muito nada a ver de verdade. É você não valorizar quem fez você chegar no episódio 1000, né? É valorizar quem tem dinheiro, é foda, é complicado mesmo. E até quem tem dinheiro de fora, tipo, cara, ainda tem que vir pra São Paulo, assim, não é fácil. E imagino que também as vagas são limitadas, né? Então, assim, não é trivial você participar, né? Eu tava até pensando em participar, só que, pô, quando eu vi 300, eu falei assim, puta, também não estou nesse momento. Eu até pensei em tentar comprar e tal, mas eu falei, pô, vamos com calma. Mas é isso, pô, decepcionante, assim, mas vamos ver. Tem muita gente criticando, e criticando até na moral, assim, tipo, pô, eu sou fã de você, que bem mal que a gente tá fazendo aqui, né? Então, tomara que isso, sei lá, mude um pouco a opinião deles, eles pelo menos disponibilizem depois do episódio, mas vamos ver, né? Qualquer atualização a gente traz aqui. Nos últimos anos eles passaram a aceitar um pouco melhor as críticas, né? Ouvir mais a galera, entender que não necessariamente a crítica é hate, né? Porque eles, uma época, adotaram muito essa postura e ultimamente não. Talvez eles revejam isso, porque realmente, cara, tipo assim, é você não privilegiar a galera que faz o podcast acontecer, porque o podcast só chega no 1000 porque tem gente pra ouvir. É o grande carro-chefe deles e tal, e só chegou lá porque as pessoas escutam. Então você privilegiar só uma parcela dessa galera realmente é bem nada a ver. E aí, falando de São Paulo rapidinho, só pra continuar em São Paulo, muito rápido, uma atualização de São Paulo, eu comprei um celular pra usar em casa com os bancos, cara. Não sei se eu comentei isso na live ontem, acho que eu comentei, né? Comentou. Que doideira, cara. Eu já queria fazer isso desde São Gonçalo já. E aí... Porque não é só proteger. Porque a gente fala assim, dá pra você botar senha nos aplicativos e dá não sei o quê. Mas, tipo, tem muita história também. História, tipo, real, não tô duvidando. Tem muita história, tipo, cara, o cara te rende, mas ele fala, tipo, abre o celular, sabe, me passa a senha, acessa o banco. Então, assim... Pra não correr esse risco, eu falei, cara, vamos morrer numa grana, vamos parar de enrolar, vamos morrer numa grana. Eu comprei um baratinho da Realme, assim, um Android baratinho e tal. Mas assim, pô, vamos morrer numa grana, porque é melhor morrer nessa grana agora e deixar, tipo, os aplicativos de banco em casa do que se fuder na rua, né? Mas é uma merda ter que passar por isso, né? É foda, né? É uma merda, mas o seguro morreu de velho, já dizia minha avó. Com certeza. Mas ainda mais em São Paulo, né, que tá sendo destruída pelo Tarcísio, então não tem muito o que fazer. Falando em Tarcísio, Esperon, nessa semana aqui é uma notícia policial rapidinho. A gente teve uma operação policial que atingiu a Avenida Brigadeiro Faria Lima, o famoso centro financeiro do país, no coração de São Paulo, numa mega operação contra o PCC, o primeiro comando da capital. Foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão em prédios da rua, apreendidos documentos e computadores em empresas, corretoras e fundos de investimentos. A Polícia Federal e o Ministério Público afirmam que a facção criminosa se infiltrava nas empresas e comprava postos de gasolina para lavar o dinheiro do tráfico. Eles usavam toda a cadeia de produção do álcool e de combustíveis baseados em álcool para lavar dinheiro do tráfico. A investigação descobriu que, com esse esquema, o grupo criminoso conseguiu mais de 30 bilhões de reais em bens patrimoniais no Brasil através de toda essa cadeia de produção de combustíveis, com fazendas de cana, de açúcar e tudo mais. Por que eu tô trazendo isso aqui? Em primeiro lugar, prenderam essa galera toda sem disparar um tiro em favela, sem confundir um guarda-chuva com um fuzil. Então, assim, dá pra reprimir o crime, dá pra você interromper as cadeias de produção do crime sem precisar fuder com a vida do trabalhador nas favelas e nos lugares pobres. Em segundo lugar, é mais uma prova que mostra onde estão os verdadeiros criminosos. Sim. A gente cresce com um senso comum falando que o perigo tá na rua, o crime tá na favela, mas a realidade é que essa é a ponta de um iceberg que começa nesses lugares como a Faria Lima, que é nos grandes círculos do dinheiro do Brasil. E aí, pra fechar, vocês lembram quando a gente teve no primeiro semestre do ano a crise do Pix, que o governo anunciou umas mudanças ínfimas no método de pagamento no Pix, eram mudanças, coisas de regulamentação ali básica, não é mudar a vida de ninguém. Era um lance também de fiscalização, né? De eles começaram a tentar tratar as fintechs, enquadrar elas como bancos mesmo, para poder fazer o mesmo tipo de fiscalização que você faz em banco, você fazia em fintech, né? Empresas financeiras e tal. O governo mudou essa mudançazinha imbecil que não ia mudar a vida de ninguém, além dos criminosos. E aí a oposição assaltou a pauta. O Nicolas Ferreira fez um vídeo com uma pá de informação falsa, fez o governo recuar.
deu, porra, Falou 100 que iam milhões taxar de o Pix, né? Falou que ia taxar o Pix, que ia ser uma merda, mentiu pra caralho. O vídeo deu visualização pra cacete, claramente mais de muito 300 natural. milhões de visualizações. Claramente muito natural, nada, obviamente, com tráfego pago, e nem ajuda das Big Techs, eu imagino que jamais aconteceria algo desse tipo. Orgânico. De acordo com a BBC News, a Receita Federal afirmou que essa movimentação prejudicou a fiscalização, porque a mudança de regulamentação, que era uma instrução normativa, aumentava a fiscalização das operações realizadas pelas chamadas fintechs, que são essas instituições de pagamento. Ou seja, a Receita Federal, numa tentativa de coibir o crime organizado e desarticular grandes cadeias de sustentação das facções criminosas, tentou alterar uma regra que não teria nenhuma influência na vida de ninguém e foi alvo de uma onda de fake news da oposição. Logo, a gente pode concluir que... Bom, aí eu deixo a cargo de cada um decidir a conclusão que pode ser feita de uma oposição que ativamente toma medidas que facilitam a lavagem de dinheiro do PCC. A gente pode somar 2 com 2 aqui, se vocês quiserem. Só lembrando também que o pessoal no Twitter trouxe umas informações antigas também muito interessantes de que o próprio Nicolas Ferreira e o Ricardo Salles, também o ex-ministro do meio ambiente do filho da puta lá, eles já tiveram situações suspeitas, vamos colocar assim, de abastecimento de combustível que não faz sentido nenhum. Tipo assim, digamos assim, numa terça-feira, 10 da manhã eles abasteceram em Brasília e às 10h15 abasteceram em São Paulo, e no interior de São Paulo. Tipo, não teria lógica. E aí, galera, como você muito bem falou no começo, né, parte desse trabalho aí de lavagem de dinheiro do PCC e tal, envolvia justamente postos de combustível, distribuição de combustível. Então, as coisas tipo, começam a se conectar, né? Vai ficando muito esquisito, umas coincidências vão aparecendo, né? Mas é isso que tu falou, assim, eu acho que é mostrar que, de novo, que principalmente usam muito a guerra às drogas como pano de fundo pra isso. A gente vai subir a favela porque guerra às drogas, tem que coibir o tráfico. Essa porra não adianta de nada, cara. E é muito foda, porque, por exemplo, meu pai era policial, ele tá vivo ainda, só porque ele se aposentou. Mas meu pai era policial e, cara, ele passou a vida subindo morro, indo pra favela, trocando tiro com gente aleatória, tomando tiro. Inclusive, ele já tomou 2 tiros na vida. Ele tem a marca na coxa até hoje. E eu nunca esqueço. Ele mostra em toda festa de família? Sempre. E eu nunca esqueço quando teve aquela operação do alemão, que teve a invasão do alemão, entre aspas, pacificação do alemão e tal. Ele foi um dos encarregados, assim, um dos líderes da polícia pra subir lá. E ele me falou depois, ele falou, olha, eu achei naquele dia que eu não ia voltar pra casa. Eu saí de casa e falei assim, não vou voltar, vou morrer, porque a galera achou que ia ser bizarro. E aí teve uma polêmica na época, a galera que não é do Rio ou que não lembra também, né? Foi muito, assim, a operação em si foi extremamente pacífica. Foi surpreendentemente pacífica, porque, obviamente, né, deram a dica pra galera de lá também e tal. Então acabou que, assim, pro meu pai, né, deu tudo certo, graças a Deus. Mas, assim, meu pai, por exemplo, passou a vida toda subindo o morro, se fudendo, correndo risco de vida pra porra nenhuma, pra absolutamente porra nenhuma, porque o problema, o que o Gustavo falou é isso, né? É uma goteira que tá dando lá no morro, mas assim, ela vem de muito mais longe, assim, muito mais longe e de muito mais de cima, né? Mas, finalmente, né, parece que a gente tá começando a tocar nesse vespeiro e eu acho que, cara, dessa situação toda vai ser descoberta uma pororoca de chorume, vai ser uma delícia, cara, vai ser uma merda, mas vai ser bom. Essa situação da PM aí, no fundo, a PM e a polícia, elas são braços de quem tem dinheiro pra proteger patrimônio. Então, eles pegam o cara que é trabalhador, porque o policial, ele é um trabalhador, apesar de... Ele é uma vítima dessa porra toda Ele é uma também. vítima. Então, eles colocam trabalhadores contra trabalhadores. O criminoso e o PM são 2 lados da mesma moeda, que é quem tem dinheiro botando essa galera pra brigar, e aí você desvia a atenção. As pessoas não vão olhar pra quem tá de fato roubando dinheiro, pra quem tá de fato botando o Brasil na merda, porque tá atrapalhando a vida do trabalhador e tal. Até é tudo porque, uma grande trama que vai piorando tudo e desvia a atenção do foco principal, que é esse, que é quem tem dinheiro pra mandar e quem tem dinheiro pra lavar dinheiro, que é essa galera. Os verdadeiros criminosos são esses, é quem tem dinheiro de verdade. Pois não, até porque assim, a galera que rouba na Faria Lima com esse esquema de 30 bilhões, é o que tu falou, é muito interessante o que você falou, né? É menos impactante entre muitas aspas, porque assim, o cara que rouba, tinha até uma tirinha muito boa que alguém fez, eu não lembro agora, porque eu tô lembrando de cabeça aqui, que eu vi no Twitter. Tipo assim, como se fosse em primeiro plano, uma pessoa numa sala de reunião, tirinha, né? Então é desenhado, né? E aí chega a secretária e fala assim, o pessoal do PCC tá aqui. E aí a pessoa que vai autorizar a entrada na sala, imagina, tipo, bandido, né? Pessoas negras, sem camisa, ou a camisa honrada no rosto, com arma. E aí abre a porta e tem um bando de gente de terno. Porque é isso, né? Então é muito menos impactante, porque a galera que rouba na Faria Lima, né? Não é essa galera com arma na mão, fuzil e tal. Agora, quando o Bom Dia Rio, Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo mostra uma operação com a galera correndo com fuzil na mão, é aquilo, nossa, ali é a parte mais... O maior perigo do país tá ali, o maior problema do país tá ali, olha só. E não é isso. Não é.
E o que não deveria ser, mas Gustavo, é porque na semana passada eu falei do aumento de preço da Apple TV Plus e acabou que nessa última semana a dona HBO Max anunciou um aumento de preço também, entrou no bonde. Então, a partir de 20... 2 garrafas de rum. Então assim, a partir de 26 de setembro os valores serão: plano básico com anúncios vai seguir em R$ 29,90, o Standard, que é o padrão, vai de R$ 39,90 para R$ 44,90, o Platinum permanece em R$ 55,90, mas todos os anuais foram atualizados para cima também. Então, o básico com anúncios anual de R$ 226,80 para R$ 274,90 por ano, o Standard de 358 por R$ 419 também por ano, e o Platinum, que aí eu nem sei que caralho tem no plano Platinum, de 478 para R$ 539,90 no ano. Então, assim, é aquilo. A gente não gosta de fazer apologia à pirataria, mas, gente, as empresas estão jogando as pessoas, estão empurrando as pessoas de volta pra pirataria, porque é o que a gente comentou isso em vários episódios já. Como que você combate pirataria? Não é com campanhazinha, não é com medo, não é jogando a culpa e vitimização pra cima dos consumidores, né? Cara, é acessibilidade, tornar o conteúdo acessível e um preço justo. Acabou. É assim que você combate. E a galera esquece da parte do preço justo. Então, infelizmente, vão colher aí o que estão plantando e nós com isso, pouca coisa. A gente vai continuar vendo as paradas porque não tem... Eu não vou ficar pagando essas porras. A Disney Plus, por exemplo, já começou a implementar aquela mesma parada da Netflix de senhas, de né? Proibir ficar usando em várias casas e tal. Por enquanto eu tô conseguindo assistir, mas assim, a partir do momento que eu não conseguir, irmão, vai ser Futimax e um abraço. Eu vou assistir os jogos de outra forma. A gente não vou ficar sem assistir as paradas e paciência, irmão. Vamos ter que piratear e vida que segue. E aí, semana passada também eu falei que Guerreiras do K-Pop tava liderando as bilheterias americanas, né? Porque estreou uma versão nos cinemas e tal. E além de ainda estar liderando novamente, se tornou o filme mais visto da história da Netflix. Eu não tô falando filme de animação, não. Eu tô falando filme ponto. Filme mesmo? da Netflix. Superou o Alerta Vermelho, que é, assim, Nature's Healing, tá ligado? Porque superou aquele Alerta Vermelho, que é o filme do The Rock com Ryan Reynolds, que nem eu que vi lembro direito, né? Mas enfim, o Guerreiras do K-Pop ficou com, até agora, né? Porque deve aumentar ainda, 236 milhões de visualizações. O Alerta Vermelho tinha 230. E aí, momento trivia, o terceiro lugar é aquele filme Bagagem de Risco, com o Taron Egerton, que ele trabalha no aeroporto, tem Jason Bateman, estreou no Natal do ano passado. Legalzinho, bem legalzinho. Nossa, o filme. Me surpreendeu. Me surpreendeu ele estar em terceiro. Se você gosta de filme tenso, eu recomendo, assim, filme tenso, meio Sessão da Tarde e tal. Ele trabalha como... aquele segurança do aeroporto que escaneia as bagagens e tal. E aí, do nada, chega um fone pra ele, que é o Jason Bateman, do Ozark, do Arrested Development e tal. Falando, tipo assim, olha só, vai passar uma mala aí, mala XPTO, a pessoa é desse jeito e tal. Você tem que deixar ela passar, senão ela mata a sua namorada. Ponto. Caraca. E aí... é o filme. Bem maneiro, cara. Bem tenso, bem legal. Não vai mudar a sua vida, mas Bagagem de Risco. Pra quem tiver interesse de ver, tá na Netflix. E aí você falou do Guerreiros do K-Pop. Fazer aqui nosso giro de abraços pra quem comentou no nosso podcast de semana passada. A Lilian falou que a prima dela amaria essa versão de Guerreiras do K-Pop Singalong, que a gente comentou semana passada, que as músicas são muito boas. Abraço pro André Ranier Medeiros, nosso vizinho, que falou que todo dia ele precisa comentar, nem que seja comentando qualquer coisa, e exatamente esse tipo de atitude que a gente quer. Quem puder comentar, cara, comenta. Se você chegou até aqui, você comenta... Tigre Azul. Comenta Tigre Azul. Isso, comenta um Tigre Azul no nosso podcast aí no Spotify. Só lembrando, é no Spotify, né? É no Spotify que você pode comentar. Exatamente. Abraço também pro Guilherme Blazek, Auada de Faria, grande nome. Pra Isabela Diniz, que falou que... comentou a nossa discussão do terror e do que pode ser usado quando não há nada. Ela falou que, na opinião dela, o melhor caminho para fazer uma adaptação de uma coisa que não existe é o vazio, e de fato é bastante interessante. E a Gabu, que falou que, ou Gabu, ou a Gabu, não sei, falou que amou o assunto do Pacificador, que ainda tá devendo ver a segunda temporada, mas saiu essa semana o segundo episódio, só tem 2 episódios publicados, e eu não vi. Já ia falar. Eu falo então, falo depois. Tá, beleza. Então, abraço pra todo mundo que comentou, obrigado aí. Gente, ajudem a gente aí comentando, mandando pras pessoas e vamos embora. Eu queria trazer aqui uma nova editoria, que é a editoria, Gustavo. Galvão, fala Tino, sentiu. Queria trazer aqui pra gente, que é o Tom Rothman, é o CEO da Sony Pictures, né? Ele não gostou da forma como os executivos de cinema foram retratados em um estúdio. Não gostou. Lembrando que o estúdio é aquela série do Seth Rogen, né, Apple TV Plus, que nós aqui somos fãs pra caramba, assim, a gente adorou, né? Super rapidamente, o Seth Rogen faz um CEO fictício. Não, minto. Ele vira um head de um estúdio de Hollywood fictício, como se fosse uma Paramount misturada com MGM, eu acho, enfim. E aí é uma série de comédia de 30 minutos e mostra ele navegando no Hollywood, porque ele é
um cara super incompetente, mas ele ama cinema, mas ao mesmo tempo ele tem que agora, como essa função executiva, né? Ele tem que visar o lucro e, nossa, as politicagens de bastidores e tal, mas ele ainda quer fazer cinema e tal. E o que é bacana da série é que o Seth Rogen é um personagem fictício, mas ele lida com muita gente real da indústria. Então tem a Charlize Theron, a Zoe Kravitz, aparece o Zack Snyder, aparece muita gente famosa, o Anthony Mack, o novo Capitão América, né, e tal. Scorsese. Então é bem legal. O Scorsese, verdade. Então são essas figuras célebres interpretando versões, né, assim, óbvio, né, às vezes exageradas e tal, de si mesmas, mas é muito legal, tá na Apple TV Plus. E aí o tal do Tom Rothman, né, o CEO da Sony, comentou assim: em cada um desses episódios há um fundo de verdade brilhante e ofuscante, e é isso que torna a sátira excelente. A série é maravilhosamente satírica. Contudo, o resto todo é porcaria. Talvez alguns dias, mas na maioria deles não somos idiotas. Ah, Tom Rothman. Será que não é? Ah, sentiu muito, coitado, mas é isso. O que eu senti, Gustavo, que, poxa, eu estava animado, estava curioso, é que o Mortal Kombat 2 foi adiado pra 2026. É verdade. A gente trouxe o trailer aqui nas últimas semanas, ele ia sair agora no dia 24 de outubro, mas ele foi chutado para 15 de maio de 2026. E é curioso porque, pô, já tinha trailer com data, né, e tal. Só que isso pode ser positivo, porque a Deadline destacou que tem se falado internamente ali em Hollywood e tal, né, no estúdio principalmente, né, que o filme aparentemente superou as expectativas, né, o produto final, os executivos assistiram e tal, parece que superou as expectativas, os fãs ficaram muito empolgados, então também teve um bafafá aí positivo, né, sobre a estreia do filme, e aí a galera preferiu colocar o filme em maio porque ele tem mais chance de fazer mais dinheiro. Então assim, em vez de meio que desovar ele agora em outubro, bota em maio, que é uma janela talvez mais premium pro filme sair e tal. Então, Mortal Kombat 2026, dia 15 de maio. Falando em ganhar muito dinheiro, a gente tem algumas novidades aqui do GETV, o novo projeto aí pra internet da Vênus Platinada. Divulgaram várias novidades, teve mídia de... Hã? É a produtora Vênus Platinada, é isso? Não, a Globo, a Rede Globo é a Vênus Platinada. Ah, é? Se chama assim? A galera fala isso? Gatinha. O Gustavo puxou o gato do nada. Tá não, tinha aquele programa Tá No Ar, que o Marcelo Adnet tinha um personagem que era aquele cara que fazia conspiração e tal. Aí ele chamava a Globo de Vênus Platinada. Ah, Vênus Platinada! É um apelido carinhoso aí à Rede Globo. E aí tem esse novo projeto que a gente falou algumas semanas atrás no nosso episódio volante do projeto da Globo para bater de frente com as plataformas digitais, a Cazé TV principalmente. E aí eles divulgaram alguns detalhes, teve Media Day, os apresentadores se encontraram aí, fizeram várias fotos, publicaram nas redes sociais, deram alguns detalhes a mais do que vai ser, mas assim, é o que eu falei. O que importa nesses projetos, em qualquer projeto de esportes, qualquer transmissão, qualquer canal, YouTube, internet, televisão a cabo, televisão aberta, o que importa é o evento, as transmissões que o canal vai ter. O que você vai mostrar? Exatamente, porque é isso que sustenta. Você pode ter os melhores apresentadores, as pessoas mais populares, mas que você não vai trazer nada significativo se você não tiver o que mostrar. E aí eles confirmaram que eles de fato vão vir pesado mesmo com os eventos. Eles confirmaram transmissões de jogos da seleção brasileira masculina e feminina, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Outra coisa importante é que deve ter a NFL, a Liga de Futebol Americano, que a Globo conseguiu abocanhar e deve transmitir alguns jogos na televisão aberta, inclusive o Super Bowl e outros na GETV. Também deve ter transmissões de Liga das Nações de Vôlei, Skate e Surf. A GETV vai começar a transmitir oficialmente em 4 de setembro e a partida inaugural vai ser Brasil e Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Teve uns comentários aí do pessoal que vai trabalhar sobre liberdade criativa, sobre falar palavrão, sobre quem vai fazer o quê, mas eu acho que isso importa pouco aqui pra gente, porque no fundo são os eventos, depois quando eles começarem a trabalhar, a gente vê como é que vai ser, o que vai acontecer, e aí a gente dá a nossa opinião de merda aqui. Eu só acho que importa porque eu vi essa notícia, né, liberou palavrão, não sei o quê, cada um vai ter o seu estilo e cada um vai poder ver até onde pode ir, né, o limite, não sei o quê. Eu só acho que essa notícia vai ficar muito engraçada na primeira vez que um deles fizer uma merda, passar demais, passar do ponto, e aí a gente vai lembrar disso. Cada um vê o seu limite, ops, não dá pra ser tão assim não. Mas exatamente. Enfim, eu tô curioso, eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser a pegada. Eu tô bastante curioso. E tomara que dê certo, porque assim, pra gente que é consumidor, bem mal assim, mais conteúdo de graça. Legal, bacana, então tomara que dê certo, não tem por que torcer contra, né? Exatamente.
E, cara, o que também não tem o porquê torcer contra, aí eu vou dar uma pesada no clima aqui, que saiu essa semana uma atualização sobre a situação do Bruce Willis. O Bruce Willis porra, aquele ator carequinha, fantástico, excelente ator, super carismático, pô, fez Duro de Matar, Sexto Sentido, Corpo Fechado, De Pernas pro Ar 2, Pulp Fiction, Looper, só filme maneiro e tal. E aí, só pra lembrar, né, ele se aposentou em 2022, depois de um diagnóstico de afasia, que é um distúrbio de linguagem. E aí, já foi muito triste na época, porque depois que revelaram isso, né, sobre essas condições iniciais dele, o pessoal lembrou de algumas conversas, algumas coisas de bastidores que tinham sobre os últimos filmes que ele tava fazendo, porque nos últimos anos, antes de 2022, ele saiu fazendo filme, assim, pra caralho. Ele é um cara, pô, um grande ator e tal. Ele saiu fazendo um filme B, ele fazia, tipo, 4 filmes por ano e tal. E aí ficou um pouco claro que, provavelmente, ele já sabia que ele ia ter um tempo limitado de trabalho, então ele quis pegar o máximo de coisa possível, né, pra fazer um caixa ali pra deixar pra família e tal. E também saíram umas histórias aí muito deprimentes, assim, de pessoal que trabalhou com ele falando assim, cara, às vezes ele chegava no set e ele não sabia onde ele tava. E a gente tinha que lembrar, tipo, pô, Bruce, você tá no filme tal, você é o personagem X e tal. Tristão. E aí isso só se agravou quando no ano seguinte, 2023, veio um diagnóstico de demência. E aí, demência é foda porque, cara, é um declínio cognitivo muito rápido, é assustador, assim, a pessoa vai se desfazendo, é tristíssimo, assim, é uma das coisas mais tristes, assim, do mundo. E aí, a notícia que só essa semana, né, ele já estava bem recluso, ele, obviamente, né, não aparece mais publicamente, os updates que vêm são através da família, ou então da ex-mulher dele, a Demi Moore, que ainda é super próxima dele, eles tiveram um filho juntos, então a relação deles é super legal, é super gostosa e tal, e aí ela às vezes traz mais atualizações sobre como é que ele tá, e aí sempre se comentou muito, né, que, pô, ele tem lapsos às vezes, mas ele já tá deixando de falar, ele não lê mais, falaram que ele adorava ler, e ele agora não lê mais e tal. E aí teve até uma entrevista da esposa atual dele, né, falando que é muito triste, porque ela vê às vezes no olhar dele, tipo, uma expressão que ela vê que, tipo assim, putz, ele tá ali, mas puta merda, sabe? Ele não... É só isso, né? E é só isso e vai ser cada vez menos, né? E aí a notícia que saiu essa semana, a partir dessa entrevista dela, foi que ele foi transferido para uma casa de apoio, né? Uma casa de repouso, uma casa de apoio, onde ele vai receber cuidados diários, é monitorado 24 horas e tal, porque a demência tá progredindo. E a esposa comentou, né? Que foi uma decisão muito difícil e tal, mas que parece que ela já tinha conversado com ele sobre esse tipo de coisa. Imagino que não especificamente, né? Sobre esse caso, mas imagino que eles já tenham tido esse tipo de conversa e tal. E ela falou que o lar deles, literalmente, né, a casa deles, tinha sido muito que convertida pro cuidado dele. E, pô, eles têm filhos em casa. Na real, filhas, ele tem, tipo, 5 filhas. É tudo mulher, muito engraçado. E aí ela falou que, poxa, a casa foi 100% convertida pro cuidado dele. E ela falou que desse jeito, além dele receber, porra, um cuidado melhor, 24 horas e tal. E, de novo, né, galera, ele é rico. Ela não tá, tipo, chutando ele a casa dos artistas, sabe? Lógico. Ele tá num lugar fudido de bom, assim. Retiro dos 5 estrelas. Pô, dos artistas com o Alexandre Frota. Pra fazenda, né? Mandou o Bruce Willis pra fazenda. Então é um lugar foda, né, e tal. E ela falou que agora vai ser bom, porque bem ou mal a casa vai poder voltar a ter o foco nas filhas também, que bem ou mal é meio... A vida também tem que seguir pra família, né? Então, é tristíssimo, cara. Saiu até uma foto dele no carro, assim, indo pro lugar, assim. É uma merda, cara. Então eu fico muito triste, porque eu gosto muito dele. É um cara muito carismático. Até onde eu lembro, tem zero história, assim, de escrotice, de cancelamento, comportamento ruim. Parece que o cara é um amor. Todo mundo falava muito bem dele e tal, mas... É isso, né, cara? Infelizmente a vida tem disso. Me dá um abraço pro Bruce Willis aí que tá ouvindo o podcast. Somos fãs do seu trabalho. Cara, pra manter o clima lá embaixo, morreu na madrugada desse sábado o escritor Luiz Fernando Veríssimo, cara. Um dos grandes cronistas da realidade brasileira, que entendia como poucos a essência do nosso povo e que sabia como colocar isso no papel de uma forma que era só dele mesmo. Ele tava com vários problemas de saúde, teve um AVC uns anos atrás, estava com Parkinson, já não conseguia se comunicar direito. E aí aquela parada, né, cara? Até mesmo como a gente acabou de falar no caso do Bruce Willis, nesses casos de saúde mais deteriorada, a morte ela acaba sendo um certo alívio para a família, até para a própria pessoa, né, que sofre. Você acaba tem o sofrimento, uma questão de não reconhecimento, você não consegue mais fazer as coisas que você quer, mas pra gente é um mundo que a gente conhece se despedindo da gente, né? O mundo que a gente foi criado, e aí isso faz parte até da nossa maturidade, da nossa velhice. A gente vai se despedindo do mundo que a gente conhece. Eu tive contato com a literatura dele muito cedo, li muitas crônicas dele ainda criança, e é daquelas pessoas que sempre esteve ali, sempre fez parte de uma realidade que a gente tomava como verdadeira. Agora ele se vai, mas a obra dele fica, e as escolhas dele
pelo lado certo ficam. Ele foi contra a ditadura, foi contra Bolsonaro, enfim. Se vai um dos nossos, se vai um dos grandes, e fica aqui a nossa homenagem ao Luiz Fernando Veríssimo. Maneiro, eu queria ler mais coisa dele. Eu lembro que na faculdade teve um professor que falou que eu escrevia muito parecido com ele. Eu falei, que legal, mas aí eu confesso que eu não conhecia. Então, deixa ser uma boa oportunidade pra pegar pra ler. Cara, pega a crônica dele. Ele tem umas crônicas assim, rapidinhas, fáceis de ler, que são geniais, cara. Geniais mesmo. Maneiro. Vou pegar. O que eu vou pegar também é na sua mãozinha agora que você tá ouvindo o podcast. Lembrar que a gente tem lives no YouTube de segunda a sexta, 7 da noite. Tá sendo muito legal. Só lembrando que hoje, data do podcast, segunda-feira, não vai ter live porque eu tenho um evento pra ir da Warner. Não, como é que é? Invocação do Mal. E, porra, eles vão me dar susto ao vivo, cara. Não gostei disso, mas eu vou ter que ir. Porque, pelo que eu entendi, é um prédio que tem aqui em São Paulo. E aí eles falaram que assim, vai ser uma ação que é pra chegar às 8h30, aí começa às 9, vai até 9h30, depois vai ter um coquetel lá no topo do prédio, não sei o quê. Vá com roupas confortáveis e tênis, né? E tênis, assim, mais esportivo. Eu fiquei assim, eles vão fazer a gente correr de fantasma. Filhos da puta, cara. Que merda. Mas enfim, vai ser legal. Então, não vai ter live segunda-feira, a gente volta na terça. E a gente volta agora com o nosso giro de trailers. Peraí, você tem mais uma notícia? Cara, falando em live, só rapidinho aqui, a gente falou na live a gente fez uma live essa semana, o tier list de poderes, ficou muito legal. Quem não conseguiu assistir, dá uma olhadinha lá nos cortes. A gente publicou o corte só da tier list, ranqueando qual poder faria a gente parar de trabalhar ou não, que foi, basicamente se tornou aí a Marvel dos CLTs que a gente fez. E aí a gente comentou do poder da tempestade, que é o poder de controlar a natureza e tal. E aí eu falei que ia recomendar no podcast, e vou recomendar agora, um podcast chamado... Eu já recomendei aqui recentemente o Escuta Essa, que é um podcast semanal que conta várias historiazinhas. Eles pegam uma história interessante pra contar, cada semana é uma história. E eles contaram recentemente sobre o Cacique Cobra Coral. Quando rolou o tarifaço do Trump, a Fundação Cacique Cobra Coral falou que ia parar de prestar auxílio ao governo americano, e aí a partir disso os caras do Escuta Essa falaram, vamos contar essa história, e aí se debruçaram sobre a história do Cacique Cobra Coral, como é que é a iniciativa, quando começou, como é que eles funcionam hoje em dia, como é que eles trabalham, e é bem interessante, cara, é bem legal mesmo, envolve... tipo assim, tem uma certa memificação do Cacique Cobra Coral e da fundação, mas eles têm um trabalho ali que é interessante, que no fundo é tipo assim, gente, vamos respeitar a natureza. É isso que eu vou dizer. Se você quiser mais detalhes, procura aí no seu tocador de podcast favorito. Escuta Essa. O nome do programa é Tempo. Não, o nome do programa é Chuva. Eles colocam programas com poucas palavras, uma descrição rápida, então procura lá, Escuta Essa, e o programa se chama Chuva. Nossa, que enigmático. Você tem mais uma notícia aí? Não, só isso. Então vamos pro nosso giro de trailer. Saiu bastante trailer essa semana. Primeiro saiu o trailer de Bugônia. Tinha saído um teaser já. Né, que eu tô muito investido. Eu tô muito curioso. É aquele filme que a gente já trouxe aqui o teaser, né? Que é com a Emma Stone, o Jesse Plemons, que, dois atores incríveis. Tem um terceiro cara também, mas é um desconhecido, coitado. Então, a sinopse muito interessante. O Jesse Plemons e o outro ator desconhecido, o Tony Ramos. Jesse Plemons e Tony Ramos, eles são os caras meio perdidos na vida, bem, assim, lá embaixo na cadeia alimentar, né? Do capitalismo e tal. E aí, eles se convencem de que a Emma Stone, que é CEO de uma grande empresa, não ficou muito claro do que é, eles se convencem de que ela é uma alienígena na Terra pra dominar a humanidade e tal. Normal. Então eles decidem sequestrar a Emma Stone e aí o filme se desenrola a partir disso, né? Cara, o trailer é completamente doideira, completamente maluco, assim. Tô muito curioso, porque assim, nessa premissa só tem dois caminhos. Ou ela é um alien, ou ela não é. E qualquer um dos dois é muito interessante. Qualquer caminho que ele seguir vai ser muito interessante. Eu descobri, inclusive, que parece que é um remake de um filme coreano. Caraca. Sabia? Não. E aí eu pensei até em assistir, eu falei, não, claro que não, vou tomar spoiler da porra do final, né, depois eu assisto. Mas enfim, então Bugônia estreia nos cinemas dia 30 de outubro, cara, tô muito curioso. E lembrar também que é um filme do Yorgos Lanthimos, não? É? É, né? Gregos no Topo? Sim. Ele fez o Pobres Criaturas, ele fez o Lagosta, tem alguns filmes legais aí dele e tal. Tipo Gentileza? Então, tipo Gentileza, eu não vi, você viu? Não vi, fiquei muito afim, mas ele é longo pra caramba, né, tem que ver. E quase ninguém viu também, e o pessoal não falou muito bem, então eu dei mais desanimado. Mas enfim, Bugônia estreia nos cinemas, aqui do Brasil mesmo, dia 30 de outubro. E aí, falando em Brasil, sobe o samba! Saiu o trailer de O Agente Secreto, o novo filme do Kleber Mendonça Filho, de Bacurau. Inclusive, Kleber Mendonça Filho, um grande defensor da pirataria, tá? Da acessibilidade que a pirataria traz. Acho muito maneiro isso. Com o Wagner Moura, né? Nosso queridinho aí, Wagner Moura. Cara, tá muito engraçado, porque
esse acho que não é o primeiro trailer que saiu. Saiu um teaser, agora saiu um trailer e tal. E tá tudo muito nebuloso sobre a trama. E isso não é uma crítica, né? Isso é até interessante e tal. A sinopse oficial diz: ambientado em Recife, em 1977, o ano que saiu Star Wars, o longa acompanha Marcelo Wagner Moura, um especialista em tecnologia que retorna a Recife após anos fora em busca de paz, apenas para descobrir que sua cidade natal esconde perigos e segredos inquietantes. E aí no trailer, eu não entendi se ele é literalmente o agente secreto, se bem ou mal o filme se passa durante a ditadura, mas o próprio Kleber Mendonça Filho já falou que não é um filme bem sobre a ditadura, né? Ele se passa durante a ditadura, mas não é tipo a trama sobre a ditadura e tal. Então, não tô entendendo nada, mas, porra, tô muito curioso, até porque o filme tá sendo muito elogiado lá fora. Se eu não me engano, no Festival de Cannes, ele foi o filme mais premiado, assim, ganhou melhor filme, melhor diretor, melhor não sei o quê. Então foi muito premiado. Então, pô, curiosidade no máximo, o Agente Secreto estreia dia 6 de novembro nos cinemas. Eu não gosto muito das coisas do Kleber Mendonça, mas eu sempre assisto com aquela vontade de gostar. Esse aí eu vou fazer a mesma coisa. Tu não gostou do Bacurau? Não gostei do Bacurau, não gostei do Aquarius, eu acho... Aquarius eu achei caidaço. Aquarius eu fiquei tipo, meu Deus. Pra mim não chega não. Um dia a gente conversa sobre isso. Ah, mas o Bacurau eu achei legalzinho. E aí, o que eu achei legalzinho também... Você não vai acreditar nisso, Gustavo. O trailer de The Carpenter's Son, em tradução livre, O Filho do Carpinteiro. É, na real, um teaser, né? A gente sempre discute, né? O trailer que é teaser que é trailer. Esse é mais um teaser, porque não mostra quase nada. Simplesmente, Nicolas Cage, melhor ator de todos os tempos, é José, pai de Jesus Cristo, nesta versão de terror. É José, o chaveiro aqui da esquina? Pô, ia ser louco? Não, ia ser menos louco do que isso, porque na sinopse oficial, The Carpenter's Son, ou O Filho do Carpinteiro, conta a história sombria de uma... Assim, é engraçado porque o filme, pelo que eu entendi, ele não meio que... Ele vai jogar no seguro. Ele não vai falar que é literalmente, os personagens não têm meio que nome, sabe qual é? Então, conta a história sombria de uma família. Que família? Escondida no Egito Romano. O filho, conhecido apenas como o menino, é levado à dúvida por outra criança misteriosa. Né? É levado à dúvida por outra criança misteriosa. Será que é o capeta? E se rebela contra seu guardião, o carpinteiro, revelando poderes inerentes e um destino além da sua compreensão. Ao exercer seu próprio poder, o menino e sua família se tornam alvo de horrores naturais e divinos. Cara, tô dentro. Foda-se, tô dentro, não entendi nada. O teaser é bem, tipo, cenas passando e o Nicolas Cage meio sombrio, e aí um vulto e não sei o quê, e loucura. Então, não entendi nada. Estreia lá fora, sem data definida ainda no próximo trimestre. Então, assim, se lá fora não tem nada definida, imagina aqui no Brasil. Então, provavelmente vai ser um filme aí de seus Puloflix, porque ou nem vai chegar, ou alguma distribuidora maluca vai trazer depois de 6 meses que sair lá fora, e aí, amigo, um abraço, né? Eu vou pra galera. E também saiu o trailer de O Bom Bandido. Achei um filme bem interessantinho, com Channing Tatum, o nosso Gambit, e a Kirsten Dunst, né, que é a nossa Mary Jane, tá? A Mary Jane. A sinopse é baseado numa história real sobre um carismático bandido que, durante a sua fuga da polícia, ele descobre um refúgio inusitado: o teto de uma loja de brinquedos no shopping. Caraca. Simplesmente ele invade o shopping à noite, né? Ele tá fugindo da polícia, ele tá lá correndo, ele entra no teto, percebe que ele pode morar lá e, assim, ele está dentro de um shopping à noite, então ele pode pegar o que ele quiser, ele tem acesso a tudo que ele precisar, comida, bebida, roupas, enfim. E aí, ao mesmo tempo, ele decide começar a trabalhar no shopping. Ele assume uma nova identidade e começa a trabalhar como funcionário na loja de brinquedos também. Tipo, eu sou funcionário aqui. Só que, obviamente, começam a desconfiar dele, a polícia começa a fechar o cerco e tal. E, de novo, é baseado numa história real. Eu achei isso muito interessante. E o trailer tem uma vibe legal, assim, meio de comédia, um pouquinho de ação, assim, mas mais comédia e tal. Pô, achei bem legal. Acho que vale a pena dar uma conferida no trailer aí pra quem não tava sabendo. O nome é O Bandido. Estreia nos cinemas dia 16 de outubro. E aí, pra fechar aqui o giro de trailers, simplesmente... Opa! Em tom de ameaça. Nossa história aqui, em tom de ameaça, saiu o trailer de, sim, um novo filme de Silvio Santos, que vai se chamar Silvio Santos Vem Aí. Vou te falar, eu tenho uma grande frustração na minha vida que é não saber imitar o Silvio Santos. Quando eu era criança, muitos amigos meus sabiam e eu ficava puto, cara. Porque eu sabia, eu era um bom imitador, mas hoje em dia eu já não tenho mais essa. Pô, aí tinha também um cara que imitava o Lula. Eu só sei imitar a porra do Lilo Stitch, brother. Aí é complicado. Eu era um bom imitador. Eu imitava o Silvio Santos, eu imitava o professor de geografia da escola. Era uma boa imitação que eu tinha.
Só que aí chegou o momento que eu tava virando o palhaço palhate, eu falei, vou parar de imitar. Esse palhate é muito bom. Pô, a única coisa que eu sei imitar o Stitch, eu sei imitar o Yoda, bem mais ou menos. Eu sei imitar. Inútil, tipo, poderes inúteis. Poderes, gente, beleza, amanhã eu trabalho. Eu sei imitar a porra do Bane, do terceiro Batman, do Christopher Nolan. Só que eu preciso de um copo. Não, eu preciso de um copo, senão eu imitaria. Eu não tenho. Peraí. É isso, é basicamente isso. Mas assim, inútil, imitação de merda, mas enfim. Silvio Santos vem aí, se passa em 1989. E tem como foco a pré-candidatura de Silvio Santos a presidente do Brasil. Você que é jovem, sim, isso aconteceu. Tudo bem que eu também estava nascendo nessa época. A gente não era vivo, mas tudo bem. Ele quase se candidatou, ele chegou a anunciar que ia ser presidente, mas ele chegou a não foi até o final. E aí a Manu Gavassi, aí joga contra, nada contra a Manu Gavassi, mas no trailer ela já... É complicada. A profissão de atriz ali talvez não seja algo muito natural a ela. Vive uma publicitária contratada por adversários políticos de Silvio para investigá-lo e levantar quaisquer podres para serem usados contra ele. Mas ela acaba se encantando com o carisma de Silvio Santos. E aí, assim, vai ser aquela versão idealizada. O pobre camelô que começou né, na vida. Meu Deus, né? Enfim, eu acredito nos seus sonhos, todo mundo pode chegar lá. Era um cara legal, né, e tal. E assim, eu confesso que eu particularmente não sou muito fã da figura pessoal, assim, do Silvio Santos. Acho meio nada a ver. Acho que é uma pessoa que cresceu muito tirando dinheiro de pobre, mas enfim, isso é assunto pra outro episódio. Mas vou falar, primeiro, já tá de cara 1000 vezes melhor do que o do Rodrigo Faro. Muito melhor, assim, de cara. O próprio... não falei essa parte. O Leandro Hassum é o Silvio Santos. Então, e vou te falar, não ficou tão ruim quanto a gente imaginava. E, de novo, ficou muito melhor do que o Rodrigo Faro. E eu achei que curioso, porque o trailer, e aparentemente, né, o filme, parece que vai ter uma pegada meio surrealista, assim. Tem uma hora que é o Silvio Santos falando com ele mesmo no palco do programa, falando com ele criança e tal, uma coisa meio, sabe, talvez que fuja um pouquinho daquelas biografias meio padrão. Então, achei isso muito interessante. Por outro lado, a fotografia é terrível, parece que... Sabe aquele tipo de fotografia artificial que parece que o tempo todo os personagens estão num estúdio, tipo assim, profissional, assim, sabe? Sim. Então, é bem isso. Tanto que uma pessoa comentou, eu fiz o vídeo do trailer, né? E uma pessoa comentou que parece que é uma propaganda do Mercado Livre. Eu achei muito específico, mas sim, parece muito que é uma propaganda, né, e tal. Mas enfim, vamos ver o que vem por aí. Tô curioso. Silvio Santos vem aí, estreia dia 20 de novembro nos cinemas. E o que estreia agora é o lembrete pra você que gosta desse conteúdo, tá gostando do podcast, tá se divertindo, dá uma risadinha e entra no link da descrição do nosso catarse.me/esperão pra você virar vizinha ou vizinho oficial no Catarse, só R$5. E é isso, a partir de R$5, além de você apoiar o nosso projetinho aqui mês a mês, pô, vai ser uma ajuda do cacete, você ainda entra no nosso grupo do WhatsApp exclusivo pros apoiadores, pra conversar diretamente comigo, com o Gustavo, com toda a nossa comunidade, saber antes das pautas das lives, por exemplo, sugerir pauta pra gente fazer novas ajudar amizades, a gente, né? A gente pede muita ajuda pra galera da vizinhança, pedindo dica, pedindo opiniões e assim, porra, a tier list de poderes que eu falei agora que a gente fez essa semana, a gente pediu dica pra galera porque tava incompleta a lista e com a ajuda da galera a gente terminou de montar a lista, então assim, a gente pede muita ajuda pra galera da vizinhança, então se você quiser ajudar a gente ainda mais, não só com dinheiro, mas a fazer o nosso conteúdo, entra na vizinhança lá com a gente que a gente vai gostar muito, você será bem-vindo ou bem-vinda. Link na descrição. E aí, pra gente vir pras assistidinhas da semana, coisa rápida aqui, saiu, como a gente falou no começo do episódio, né, o segundo episódio do Pacificador, o Peacemaker. E o Gustavo falou que não viu, né? Não vi. Semana que vem, no próximo episódio a gente traz... no próximo episódio a gente vai trazer uns 3 episódios, né, direto de Peacemaker. Uns 2 ou 3, no final do programa a gente fala. E aí, pô, eu assisti, então assim, não vou comentar muito da história, até porque acho que não precisa também ficar tanto comentando episódio a episódio, a história e tal. Mas vou te falar... Engraçado, eu vi muita gente falando que achou o primeiro ruim ou fraco e tal, e achou esse segundo melhor, e eu fui justamente o contrário. Eu achei o primeiro episódio muito melhor do que esse. Muito, assim. Eu achei esse episódio, ele avança um pouco nessa questão do multiverso, né? Já o pacificador começa a botar um pouquinho do pezinho dele ali no multiverso, né? Naquela outra porta que ele descobre e tal, enfim, sem dar muito spoiler. Mas eu achei muito esquisito porque eu achei o timing desse episódio e até a montagem mesmo muito lerda, assim, sabe? Até destoando um pouco da série, assim, sabe? Tinham cenas que, tanto pela montagem, se estendiam um pouco além da conta, que eu assim, tá, gente, corta, já acabou a cena, vamos pra próxima. E até mesmo da direção mesmo, assim, durante a cena você vê que a galera demorava às vezes pra responder um ou outro, então achei esquisito, destoou um pouco, né, do tom, assim, do ritmo, né, da própria série que a gente conhece e tal, mas tem umas coisas legais, assim, tem o Tim Meadows, né, nesse episódio, ele aparece que ele é o
o diretor da escola do Meninas Malvadas. É aquele ator negro muito carismático, muito engraçado e tal. E ele tá nesse episódio, ele é o destaque tranquilamente nesse episódio, ele é muito bom. Ele é ótimo, só que também até o ritmo dele, assim, tá um pouco esquisito, mas vamos ver os próximos episódios, né? Acho que ele é o amigo canibal do Jake na prisão de Brooklyn Nine-Nine. Ah, verdade. Eu acredito que agora, a partir do terceiro episódio, vai dar uma acelerada, assim, a série, porque vai entrar mesmo literalmente nessa questão do multiverso, né, e tal. Mas é isso, no próximo episódio que a gente fala do Pacificador, a gente entra mais em detalhes sobre os próximos episódios. E aí, falando em episódios, né, eu vi o 4º episódio e meio de Alien Earth. Na semana passada eu só tinha visto o primeiro, literalmente o primeiro, então eu vi agora 4 episódios e meio. E assim, muito rapidinho também pra falar, sem spoiler, pode ficar tranquilo aí você que tá ouvindo. De novo, é aquela série do Alien que se passa na Terra pela primeira vez, o Alien cai uma nave na Terra, com várias criaturas, né, várias espécimes que estavam sendo coletadas pela Weyland, e aí cai no território de uma outra empresa, que é a Prodigy, e aí tem o Alien lá dentro, um Alien clássico, o Alien garoto, o Alien raiz, mas também tem outros aliens ali. Tem um que entra no olho. Ai, cara, dá muito nervoso. Ele entra no olho, ele tira o teu olho, fica ele como um olho em você. É muito esquisito. E aí, cara, se tem uma coisa que tá me incomodando nessa série, eu acho que a direção tá maneira, a fotografia tá maneira, a história tá muito interessante, né, e tal, porque você sabe que vai dar merda, porque eles pegam os bichos da nave e levam pra uma ilha lá da empresa, né, e claramente essa ilha vai pro caralho, vai ser uma loucura, vai ser ótimo quando isso acontecer, mas uma coisa que tá me incomodando muito é que, assim, a série começa com um dos grandes pilares dessa série é que essa empresa Prodigy, como eu falei semana passada, ela começou a fazer sintéticos. O que são sintéticos? Você pega a consciência de uma pessoa, faz o upload num corpo robô, e aí meio que fica um meio termo, né, entre robô e humano. Então é uma pessoa, né, a consciência de uma pessoa, mas num corpo artificial. Por um motivo que a série criou, que assim, que eu acho que é um problema que a série criou pela mesma sem necessidade, isso só pode ser feito com crianças. Porque a mente da criança ainda não sei o que lá, né? O Pedro Kiss lá das lives, etc. E aí, só pode ser com criança. Então, o que acontece? Os personagens principais, no geral, eles são crianças em corpos de adultos. A personagem principal, principalmente, ela é, né, a Wendy. Ela é uma garotinha que tava com câncer. São crianças que iam morrer, então elas meio que os pais autorizaram fazer esse procedimento que salva a vida da criança, mas aí nunca mais pode ver porque, obviamente, né, é um mundo distópico, capitalismo tardio, absurdo, em que a empresa se torna dona, né, daquelas máquinas, tal, daqueles sintéticos e tal. E aí, só que tá me incomodando um pouco, porque por eles terem criado todo esse lance de que, só pode ser criança, não sei o quê, você gera uma situação que são adultos agindo como crianças. E, cara, isso é um saco. Tipo, isso não é legal. Tipo, eu entendo de novo. Não tô dizendo que é um furo nem nada. É justificado na série. Só que é chato pra caralho, porque é um bando de adulto brincando de adedanha e, tipo, e eu fico assim, gente... sei lá, tipo, entendeu? Eu queria um pouco mais de seriedade, assim, pra uma série do Alien, não sei o quê. E também tem uma situação que tá se desenrolando agora nesses últimos episódios, sem entrar muito em spoiler, que uma pessoa de fora da empresa, né, digamos assim, um inimigo, né, ele tá meio que conseguindo manipular uma dessas crianças, porque, obviamente, de novo, é uma criança, então... Só que aí fica assim, uma coisa muito boba, tipo, qual é o seu nome? Gustavo, eu quero ser seu amigo, vamos ser amigos? Tudo bem. E, tipo assim, é um adulto, e, tipo, toda a trama em cima disso, sabe? De você literalmente tá manipulando uma criança, eu achei uma parada, de novo, não é furo, não é erro nem nada, mas eu achei uma decisão muito boba, assim, eu fiquei tipo, putz, cara, eu entendo chato. O que isso traz. É chato, achei chato, mas, enfim... Vamos ver até onde vai tudo, tem umas coisas interessantes acontecendo. Então, Alien Earth tá passando no Disney Plus, acho que toda terça, se eu não me engano, acho que é toda terça, novos episódios, e o Pacificador, né, é toda quinta. Então, só pra fechar aqui, eu vi um filme muito legal na semana passada, que finalmente estou podendo voltar aí nas cabines de imprensa e tal. Então, a primeira que eu fui aqui em São Paulo foi Ladrões, que é um filme do Darren Aronofsky, que é o diretor do Mãe, Cisne Negro, Hacking para o Sonho, De Pernas pro Ar 2, estrelado pelo Austin Butler, Regina King, Zoe Kravitz, Matt Smith, Liev Schreiber, você pode não conhecer ele de nome, mas ele é o Dente de Sabre, do X-Men clássico, e o Vincent D'Onofrio, nosso rei do crime. Cara, adorei. Filme muito legal. A sinopse, o Austin Butler, né, que é o nosso ator Elvis, ele é um cara que... Ele já foi uma grande promessa do beisebol, né, na escola, só que ele sofre um acidente de carro, ele estoura o joelho dele, então ele nunca mais pode jogar beisebol, então ele vive como um bartender, num bar meio decadente e tal. E é aquela vida meio fodida, né, meio tudo dando errado e tal, nada deu certo. Exatamente. E aí ele tem um vizinho, que é o ator do Doctor Who, né, o Matt Smith, que é um punk rock e tal, o cara de moicano e tal, todo intenso. E aí um dia o Austin Butler tá chegando em casa do trabalho e o Matt Smith fala pra ele, irmão, preciso ir lá pra Inglaterra visitar meu pai, porque ele tá morrendo e tal, cuida do meu gato, tchau. E aí,
No dia seguinte, vem uns criminosos tentar localizar o Matt Smith. Como eles não localizam ele em casa, eles batem na porta do Austin Butler, porque eles estão atrás de uma grana que o Matt Smith teria escondido. Só que aí tem a máfia do Bad Bunny, o Bad Bunny que o Gustavo odeia, tá no filme. Como ator. Então, como cantor, eu sou fã. Como ator. Tem a máfia do Bad Bunny, tem a máfia dos judeus ortodoxos, né? Que aí entra o Vincent D'Onofrio, o Dente de Sabre e tal. E aí, cara, é bem aquele filme, o nosso amigo Igor Palopoli, ele define muito bem. É um filme bola de neve, aquele filme que tudo vai dando errado, as coisas vão piorando. Eu achei uma vibe dele muito interessante, porque é uma pegada bem, tipo, pra quem assistiu, né? Snatch, Porcos e Diamantes, Checkmate e Joias Brutas, né? Então essa tensão, esse lance de ser um mal entendido. Ah, mas eu não tenho nada a ver, mas foda-se, agora você tem que resolver esse BO pro mundo do crime e tal. Então o dia todo você tem que estar correndo de um ponto pra outro, não sei o quê. Eu adorei o filme, acho que ele é bem legal. O tom dele muda bastante, isso não é uma crítica, né? Ele vai de comédia pra suspense, aí drama, ação, aí volta pra comédia, aí vai pro suspense e tal. Só tem duas críticas que eu faço, assim, que primeiro que é um pouquinho longo, acho que tem um momento que você fica assim, tá, e aí, vamos se resolver, galera, já deu e tal. E eu tenho uma coisa que acontece ali no meio, que, pô, foi legal porque eu não esperava, até pelo tom do filme, eu não esperava que fosse acontecer, mas eu acho que ela dá uma pesada no clima do filme, que o próprio filme ele passa um pouco batido. Tipo assim, ele meio que dá uma ignorada, eu fico assim, pô, galera, eu acho que não daria pra seguir tanto esse tom que vocês estão querendo depois do que aconteceu. Mas então, gostei, dou aí um 4 de 5, acho que é um sólido 4 de 5, Ladrões. Tá no cinema, então, inclusive, fica a dica pra Semana do Cinema, pra você aproveitar. R$10 o ingresso, muito legal, cara. Recomendo. Um filme aí diferente, eu acho, do que costuma sair, sabe? Me evocou muito um filme assim, anos 90, anos 2000 e tal. Mas, enfim, o que me lembra de lembrar pra você também, de classificar o nosso podcast. Sim. Pô, pega aí o aplicativo agora. Se você não fez naquela hora, literalmente, para agora rapidinho, pega o seu celular, pega aí o computador, dá uma estrelinha, dá uma reboladinha, dá um joinha pra gente, o que for. Lembra de entrar também na nossa vizinhança no catarse.me/Esperão, tem link aí na descrição. Você vai poder acessar o nosso grupo do WhatsApp, vai ser muito legal te receber lá. Só lembra de me avisar quando você apoiar. Sim. Me manda uma DM, tipo, apoiei, manda o link do Zap aí, e aí eu mando. E lembrando que todo dia, live, 7 da noite. Hoje, segunda-feira, a data do podcast não tem, mas terça, sexta agora, está confirmada a live todo dia. Todo dia, pode confiar. Na hora certa. Adoro as musiquinhas da live. Gustavo, suas redes sociais. Geangeléas, G-A-N-G-E-L-E-A-S. Importante para a gente falar aqui que semana que vem a gente não vai ter o podcast normal. Teremos podcast, já gravamos, inclusive, a gente gravou um negocinho bastante especial. Quem esteve na live sabe o que é, quem está na vizinhança também sabe, mas quem esteve na live já ouviu o podcast da semana que vem. Só que a gente está gravando agora no sábado, dia 30 de agosto. Amanhã, dia 31, eu viajo, vou ficar a semana inteira fora viajando a trabalho, e aí a gente não vai conseguir gravar o podcast da semana que vem. Então a gente já gravou um podcast aqui frio, sem pauta, e aí na outra semana, no podcast do dia 15, a gente volta à normalidade com o nosso programinha de sempre aqui, com as notícias e com o que a gente assistiu, com o que a gente fez, e eu vou contar algumas histórias da viagem também, vai ser bem legal. E aí o podcast da semana que vem vai ser diferente, então a gente só fez alguma coisa pra não ficar sem nada, só pra gente preencher aqui o buraco, com todo respeito. Mas na outra semana a gente já volta à normalidade e vai ficar tudo bem. Mas é isso. Então, você que tá ouvindo sem prestar atenção, tem podcast semana que vem, tá? Sim. Por mais que o YouTube não tenha gostado do que a gente fez, semana que vem tem podcast. E vale também o lembrete, quem viu na live viu. Então você que viu agora assim, vou lá no YouTube ver como é que foi então essa gravação. Não tem. Não existe mais. Não tem, porque o YouTube derrubou. O YouTube vai derrubou, ser só o áudio. Cortar. Não, nem nada. É verdade, só vai ter o áudio. Então, é isso, galera. Até semana que vem no... Porra, esse foi o episódio 20, cara. Esse é o 20? No começo, esqueci. Esse é o 19? Não, esse é o 20. Esse 19 foi semana passada. 20 episódios. A gente tá quase no 1000, que nem o Jovem Nerd. É verdade, daqui a pouco a gente chega lá. Tamo lá. Então é isso, galera. Até semana que vem, no próximo Esperão que Ouça especial Off Topic. Valeu! Valeu!